né? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como que é feito um livro. Imagina que você tem lá uma palestra que você fica lá falando 1 hora, 2 horas. Você falando, você pode fazer links com outras coisas. Então, por exemplo, aqui em numerologia cabalística, eu posso fazer links com astrologia, links com tarô, não é? Posso falar de Pitágoras, posso falar de cabala, posso falar de vários temas. Isso durante 1 hora, 2 horas. Imagina que eu vou fazer isso num livro. Eu vou pegar essa 1 hora ou 2 horas e vou digitar tudo aquilo que eu falei. Quando eu for digitar essa palestra de 1 hora, 2 horas, quando eu for fazer isso, vai dar, sei lá, 100 páginas, 200 páginas naquela palestra. Falando é uma coisa. Então imagina que o exemplo de em 2 horas que eu fui falando sobre um tema, eu peço para alguém passar tudo aquilo para o papel e se transforma num livro desses aqui, dessa grossura, certo? E aí eu vou numa editora. O que a editora vai falar? O que o editor vai falar? Fala, meu, esse é o resumo de uma palestra de 1, 2 horas, que deu aí 100, 200 páginas, só que são muitas páginas. Primeiro que o editor... Não, primeiro que eu tenho que fazer uma revisão de texto para ver o problema de português. Então, a gente vai fazer aqui um resumozinho aqui de... Vai ter que fazer as correções ortográficas, redigir algumas partes, e esse revisor, ele cobra por lauda. Então, quanto mais páginas, mais caro é esse revisor. Então, já começa por aí. Bom, depois eu vou ter que imprimir esse livro, que vai dar 100, 200 páginas, muitas páginas. E vai ficar caro. Porque essa 1 ou 2 horas que você ficou redigindo, que você ficou falando, virou esse livro, virou 200 páginas, um livro de 200 páginas vai ficar R$50, R$100, sei lá, vai ficar muito caro. Então, o que é melhor? Tudo vai ficar mais caro. A correção, a impressão, tudo. Ele fica mais pesado. Então, se eu for vender, por exemplo, pelo correio, sei lá, Mercado Livre, qualquer coisa, se eu for vender esse livro, como é por peso, fica mais caro. Algumas coisas são por peso, né? Então, tudo é complicado. Ele vai chegar para mim e falar, olha, faz um resumo dessas 200 páginas. E é que eu vou fazer? Vou voltar com essas 200 páginas e vou cortar um monte de coisa. Para ver se vira entre 50 a 100 páginas, para chegar para ele, para ficar mais barata a revisão, para ficar mais barata a impressão, para ficar mais barato para vender. E é assim que é feito o livro. O que eu quero dizer com isso? Que quando o cara escreve um livro, quando ele escreve um livro, ele diz muito menos daquilo que ele sabe, seja ele quem for. Porque é tão difícil escrever e publicar que ele tenta fazer, ele vai fazendo o resumo do resumo do resumo. Então você vai conversar com uma pessoa, o cara lançou um livro lá de cabala, você vai conversar com o cara, você sabe que é certeza que tudo que ele vai te falar ao vivo é 1 milhão de vezes maior do que aquilo que ele escreveu no livro. Isso para qualquer assunto, para qualquer coisa que você for fazer. E aí você vai entender por que para mim é melhor eu fazer lives. Por que é melhor fazer lives? Porque eu fazer um vídeo falando sobre um determinado tema, cabala, numerologia, astrologia, eu tenho que pegar, fazer um texto, editar, não, melhor, fazer o texto, gravar, às vezes eu faço coisa errada, às vezes tem um erro de dicção, às vezes eu falei alguma coisa, não tem como consertar, né? Eu tenho que gravar tudo de novo, e aí depois eu tenho que editar, e quem edita sabe como é difícil. Um videozinho aí de 1 hora, às vezes eu fico 10 horas renderizando, né? É muito difícil a edição de vídeos.
Então, fazer o vídeo editado já direto é muito difícil. Por isso que eu decidi que as aulas vão ser gravadas ao vivo, né? Terão as aulas ao vivo, e depois eu vou editando e jogando lá no YouTube fechado o curso de numerologia cabalística. Então teremos duas partes: seminários de numerologia cabalística, ou seminários esotéricos, que é esses comentários que eu estou fazendo aqui agora, né? Eu vou dar um nome correto para esses seminários, e que inclusive essas partes, que são coisas que não tem nada a ver com o curso, mas eu vou falando, pode ser de atualidades, pode ser sobre qualquer outro temas que não tem nada a ver com o curso, mas são importantes também. Isso poderá ir para o YouTube aberto, e depois eu emendo a aula de numerologia direto, que vai para o YouTube fechado. É isso que eu queria explicar, o motivo porque eu vou fazer todas as aulas ao vivo e depois editar e colocar no YouTube fechado, e algumas partes dessas lives que eu estou fazendo ao vivo poderão ser editadas e jogadas no YouTube aberto lá no Caminho do Peregrino. Então, só para vocês entenderem. É claro que eu não vou pôr nenhuma aula de numerologia cabalística editada no YouTube aberto, porque é um curso, e também, além de ser algo que eu cobro, que eu vendo, você não desrespeito com as pessoas que pagaram esse curso, que são vocês que estão assistindo essa aula, um desrespeito com todos os meus alunos. É isso que eu queria explicar. Essa primeira parte vai ser tudo ao vivo, e na próxima terça-feira teremos mais uma live. Essa é a primeira parte que eu queria explicar para vocês. Deixa eu ver o que mais. E vamos falar do Pitágoras. Hoje vamos começar com essa aulinha. Deixa eu só pegar... Que bacana, né? Eu não sei onde eu pus.